Bom, gente, então vamos lá, sejam todos bem-vindos, uma ótima noite aí para nós de segunda-feira. Esse é o Conexão MTC, eu sou o Guilherme Nogueira e hoje a gente vai entender mais um pouquinho da dor aí, óbvio que sempre na visão da medicina tradicional chinesa. E a ideia é que vocês tragam aí informações para a live de hoje, né? A gente vai construindo ela aos pouquinhos. Se vocês atendem alguém ou se vocês estão sentindo algum tipo de dor que vocês queiram entender como é que se faz esse mecanismo da busca da causa, né, da raiz do problema, dentro dessa visão mental, psíquica, energética, né, das 5 dimensões que eu tenho falado tanto aqui nas minhas lives, né, é justamente essa ideia, dentro desse processo de autoconhecimento, a gente precisa estar conectado com todos esses corpos. Então, eu vou pedir para que vocês aí tragam as perguntinhas ou alguma queixa, alguma dor, algo que vocês queiram conversar ou entender um pouquinho mais, pelo menos entender dentro desse ponto de vista que eu trago aqui dentro da MTC. Então, bora lá, me ajudem aí. O que vocês querem desbravar hoje aqui no nosso encontro? Pode falar qualquer coisa, desde tique nervoso, até patologias, até associadas às patologias mais graves que a gente tem aí na humanidade hoje. Carol, quero saber sobre a dor do luto, a ansiedade. Show, olha lá, a gente começou, criança ansiosa. Bom, já temos 2 ansiedades aqui e um luto. Tá, vamos lá, vamos começar então. Vocês estão puxando o assunto para o ponto de vista emocional já, né? Bem curioso, porque a gente tem sentido cada vez mais, ou percebido, né, na verdade, essas questões ligadas ao mundo emocional, tá? Até um tempo atrás, pelo menos aqui na humanidade, principalmente do nosso lado do hemisfério, né, eu costumo dizer nós aqui do Ocidente, a gente sempre teve um pouco de dificuldade de entender os aspectos sutis da vida, que estão ligados aí aos aspectos da mente, aos aspectos energéticos, aspectos de consciência, espiritualidade. Sempre foi um tabu muito grande, né? Porque a ciência, quando ela entrou no nosso mundo, ela entrou assim com os 2 pés no peito, falando assim, ó, isso aqui é comprovado cientificamente, aquilo ali não. E, portanto, não tem fundamento, não tem base, né, de crença que a gente possa justificar esses acontecimentos, pelo menos não desta forma, né? E aí vem toda essa cultura oriental, principalmente aí da medicina chinesa, que é a medicina que eu sigo, óbvio, mas existem diversas outras, tá? Medicinas naturais, inclusive uma ciência moderna, que é a ciência quântica, né? A tal da física quântica, e aí o quântico ficou famoso agora, né? O campo quântico, e aí vem se falando de todas essas questões, tá bom? O que acontece? Eu vou trazer um pouco da parte filosófica da MTC e contextualizar na nossa atualidade, tá bom? A ideia é essa. Então, as doenças emocionais, de um modo geral, tá? Elas estão ligadas a um processo já mais sutil, né, relacionado ao nosso corpo. Portanto, fica um pouco mais subjetivo a gente tentar entender, né? As emoções, porque cada um vai sentir de um jeito. Imagina isso há 2000 anos atrás, né? Eles conseguiram ali dentro do pentagrama, na MTC, designar 5 emoções de base. Olha que interessante, né? Tanto tempo atrás eles conseguiram colocar emoções como parte integrante aí dos desequilíbrios energéticos ou desequilíbrios, né, corporais, assim, dessa magnitude que é o corpo humano, né? Não só o corpo, mas corpo, mente e espírito. Tá? Então, trazer as emoções como parte integrante desse processo, há 2000 anos, era muito moderno para a época. Tá? E até hoje a gente vê um pouco com essa dificuldade, né, as emoções. Então, vamos lá. O luto, né? Alguém perguntou aí o luto. Eu vou trazer depois a ansiedade, que já me perguntaram também. O luto, ele tem a ver com essa passagem, certo?
né? O corpo humano, ele deixou de existir, o corpo de alguém muito próximo talvez, né? Muito querido, mas pode ser um luto também, por exemplo, de um animalzinho que a gente tem em casa, pode ser a perda de um trabalho, pode ser a separação de um casamento, tá? Então o luto, ele está simbolizando dentro da medicina tradicional chinesa a finalização de processos, né? De momentos, de estágios da vida. Então ele está trazendo para nós a simbólica de que aquilo deixou de existir, não funciona mais, né? E a nossa dificuldade, ou pelo menos a grande dificuldade que eu vejo aqui no Ocidente em relação a esse tipo de sentimento, é a dificuldade de enxergar algo além disso, né? Lá no Oriente, e aqui principalmente na medicina chinesa, tem o Yin e tem o Yang. Já falei bastante sobre eles em outras lives, tá? O Yin e o Yang, por exemplo, simbolicamente representam o dia e a noite, tá? E eles mostram que os acontecimentos, eles são cíclicos. Então, o fato de estar noite agora, aqui do nosso lado do hemisfério, não quer dizer que o dia não vá voltar. Então, o olhar todo é direcionado para essas questões, tá bom? Nada é absoluto, tudo está em constante transformação. Nós aqui no Ocidente nos apegamos muito à matéria, ao que é presente, ao que está ali constante. A gente acredita que aquilo é eterno muitas vezes, né? Que vai durar para sempre. Um relacionamento, um casamento, uma casa, uma cidade, tá? Então, nós, enquanto ocidentais, por conta da ciência, e por isso que eu quis trazer, né, o lance da ciência, ali, a ciência do separativo, assim, aquela ciência que julga e que classifica as coisas, né, como visíveis ou invisíveis, aquilo que eu comprovo, aquilo que eu não comprovo, né, eu comprovo, isso aqui é uma caneca, né, isso é físico, então, eu quero uma caneca. E outra, se eu gosto de canecas, eu vou fazer uma coleção, né? Então, todo esse processo de construção da matéria, né, de apego à matéria, seja produtos, seja pessoas, seja o que for, vai estar ligado a essa parte da nossa mente que acredita que tudo que foi construído, de certa forma, ou já estava aí, ou eu construí através do meu esforço, portanto é meu. Né? Essa coisa da criança mimada, né? Na verdade é minha, é meu. Né? O que é isso? Né? Essa é a dificuldade de perceber que as coisas são transitórias e totalmente impermanentes. Né? Impermanente no sentido de ela não dura para sempre. O planeta não vai durar para sempre, o universo não vai durar para sempre. Dentro desse ponto de vista, tudo tem um prazo de validade que funciona através de ciclos. Não quer dizer que o fato dele não deixar de existir daqui a algum tempo não quer dizer que ele nunca mais vai voltar. Essa é a questão, né? O universo ele tem um prazo. Ele tem um prazo de expansão, Yang, tem um prazo de contração, Yin. A hora que ele se contrai, ele vai se fechar nele mesmo e vai finalizar o ciclo. Né? Olhar para finalizações dos ciclos e entender que faz parte de um processo evolutivo é fundamental para lidar com o luto. Né? Pensa, a pessoa, sei lá, separou, perdeu um ente querido. Como que eu vou... Não estou falando para não ficar triste, né? Para não entrar nesse processo de luto. O luto ele é importante, porque o luto ele faz parte de um processo de ressignificação. Tá? É um processo de olhar para dentro, é um processo reflexivo profundo, né? Lá de dentro. Tá? Porque se tem algo externamente que me incomoda, é sinal de que este incômodo ele está implantado como se fosse um chip, um aplicativo dentro de mim. Né? Porque eu olho a coisa acontecendo lá fora e reajo de uma tal forma. Né? Da mesma forma que um aplicativo. Né? Que alguém manda mensagem, ele manda o link lá na página do seu celular, né? Na abertura, mesmo sem você abrir. Ele manda um aviso. O nosso corpo funciona assim. Esses avisos vão chegando o tempo todo via sensorial. Tá? Então essa dificuldade é exatamente, Rodrigo, aqui, né, da finitude da vida. Porque assim, tem um prazo. Né? A nossa vida terrestre ela tem um prazo. E aí os orientais, eles entendem que a vida ela acontece de forma cíclica, da mesma forma que o Yin e o Yang.
né? Ou seja, ora vivo, ora vivo, ora morto. Parece aquela brincadeirinha de criança, né? Vivo, morto, vivo, morto. Olhando o yin e o yang, é exatamente isso que acontece. Né? E olhando pelo prisma, talvez, de outras religiões, né? A gente encontra a palavra reencarnação. Ou seja, ora vivo, ora morto. Olha que interessante. Né? Os chineses eles não falam exatamente com esses termos, assim, reencarnação, mas dá a entender, né, de todos os livros que a gente lê e fala sobre a vida, dá a entender de que a vida ela é cíclica. É assim como a chuva. Né? A gotinha evapora, vai para o céu, condensa, cai. Evapora, condensa, vai para o céu, cai. É mais ou menos assim a nossa vida. A gente está aqui em forma de gotinha e aí nós evaporamos quando o corpo morre. E a gente vai para o céu, de repente a gente condensa e cai aqui de novo numa família. Né? A gente vem através de um portal fantástico, né? Que são as mulheres, né? O útero. A gente vai crescendo dentro desse útero. Assim, é um portal divino, assim, é um portal que traz pessoas do plano sutil, tá? Vou chamar de plano sutil, para a vida manifesta, para a vida material. Olha que curioso. E a gente vem justamente para entender essas questões de apego, de transitoriedade, de impermanência. Né? A gente vem para ajudar as pessoas que estão aí um pouco perdidas dentro dos seus processos. Né? Nós temos uma missão a cumprir aqui na vida e uma delas é justamente mostrar para as pessoas que esses sentimentos, né, como o luto ou a própria ansiedade, eles são bons desde que dosados na medida correta. Né? Se a gente consegue vivenciar, experimentar o luto, olhar para dentro, né, fazer essa reflexão e ressignificar para que um novo ciclo aconteça, pá, fantástico, aí você cresceu. Você aumentou a sua consciência, você ampliou a sua consciência em relação ao todo indivisível que é esse universo, né, dentro do ponto de vista MTC. Tá? Então, a gente vê os orientais, né, eles têm o seu processo de luto também. Não quer dizer porque eles trabalharam isso há 2000 anos que eles não têm. Mas a forma como eles lidam no pós, né, é muito mais tranquila do que a nossa, porque eles entendem que faz parte de algo maior, né, de um processo muito maior do que a gente consegue dimensionar ou enxergar, pelo menos por enquanto. Né? Talvez a gente tenha aí ferramentas e aparelhos que já estão aqui, na verdade. Né? É como se a gente tivesse, sei lá, um iPhone 200 já aqui, mas está usando o 12. Né? Ou seja, a gente não consegue acessar todas as funções que o nosso corpo proporciona. Tá? Então, uma das partes da dificuldade de enfrentar o luto é essa, é o apego. Tá bom? Tem a ver com apego. E o apego ele está dentro do mesmo elemento, que é o movimento de metal na medicina chinesa. Né? O luto e o apego eles estão dentro desse mesmo movimento. Ou seja, a pessoa ela tem dificuldade de ressignificar as coisas, né? Ou de dar novo sentido. E ela fica presa, apegada àquele processo. Pode ser um pensamento, pode ser uma pessoa, pode ser um trabalho, pode ser dinheiro, pode ser objeto, o que for. Tá? A pessoa ela tem apego. Ela tem dificuldade de deixar ir, de abrir as mãos e deixar o universo fluir de acordo com os ciclos naturais. Tá? Ansiedade, vamos lá, alguém perguntou aí de ansiedade aqui em cima. Vamos falar, tanto infantil quanto adulta, a fonte da ansiedade ela é a mesma. É praticamente o oposto aí do apego, né? Na verdade, assim, tem um certo apego, mas há coisas que ainda não aconteceram. Né? A pessoa ela faz um projeto, né? Isso é bom pra caramba, né? A gente ter essa mente que consegue projetar, ou visualizar, ou vislumbrar um futuro, né? Seja uma viagem, um emprego melhor, um relacionamento, o que for, tá? É fantástico, porque ela tem essa flexibilidade, a gente tem essa possibilidade de fazer projeções, tá? Porém, para alcançar essa projeção, eu preciso voltar imediatamente ao presente, né? Ao momento presente, para confeccionar o meu presente para que ele chegue um dia nessa projeção, né? O quanto antes a gente retorna ao presente para atuar, de fato,
no presente, melhor. Porém, o que acontece? A gente só projeta ou faz projeções tão longas e esquece de fazer esse retorno ao momento presente, que isso vira um turbilhão de pensamentos, um turbilhão de ansiedade, tá? Porque a pessoa está vivendo somente lá nessas projeções. O dia que eu ficar milionário, o dia que chegar o príncipe encantado, o dia que o emprego X, né, ou entrar na empresa Y, sabe assim? Então essas projeções elas vão ficando tão distantes, né? Assim, o problema não é a projeção, o problema não é a magnitude daquilo que você deseja conquistar, porque o universo ele está aí para entregar tudo o que a gente quiser. Desde que a gente saiba fazer esse pedido, saiba fazer essa projeção, retornar ao presente e apreciar a jornada de uma forma mais ampla, assim, de uma forma mais consciente, tá? Porque se eu fico apegado agora lá no meu futuro, né, no dia que, quando as férias chegarem no final de semana, é sempre assim, né? Eu vou ser feliz no final de semana, porque na sexta-feira, happy hour, eu vou ser feliz na sexta. De segunda a quinta, tronco, sofrimento, um atrás do outro, tá? Então, volta para o presente, né? E aí, pensa, né? Nós adultos, a gente até compreende esse processo. E nas crianças? Aí a gente vai ter que aprender a lidar ou conversar com essa criança, né? De entender, fazê-la entender que ela tem sim que fazer os seus projetos, mas que ao mesmo tempo ela precisa fazer coisas, né? Ou agir aqui no presente para que isso seja alcançado algum dia, né? Então é algo a ser construído. Não precisa ser doloroso, tá, gente? Pelo amor de Deus. Não é doloroso, não é difícil. Não coloquem essas palavras, elas só atrapalham o alcance, né, dos nossos projetos, tá bom? Elas só dificultam, elas vão colocando cada vez mais longe, porque a gente vai achando, putz, é muito difícil, né? Ficar milionário, é muito difícil encontrar alguém honesto hoje em dia para um bom relacionamento, é difícil encontrar uma empresa que valoriza. Então a gente está colocando dificuldade, somos nós que estamos colocando, né, essa dificuldade, não são as empresas, não são as pessoas, né, nós que estamos colocando. Então só projeta, só deseja, fala assim, putz, né, eu sonho, né, eu tenho o desejo de trabalhar numa empresa que valorize os seus profissionais. Só isso. Né? E aceite, e fique atento ao que o universo vai te mandando, porque nem sempre o caminho é uma linha reta, tá bom? Às vezes a gente precisa fazer alguns contornos ou passar em alguns lugares antes para alcançar o nosso objetivo lá da frente. Tá? É importante sentir com o coração esses movimentos. Né? A gente pode testar, óbvio, quantas vezes a gente julgar necessário, tá? Mas se você está percebendo, bateu uma, bateu duas, bateu três, e a coisa não flui, você está só dando porrada, né, na parede e não abre porta nenhuma, então é sinal, opa, preciso rever, né? Ou eu estou projetando algo que não faz sentido algum para mim, né? Eu estou comprando a ideia que é de outra pessoa e aquilo já começa a embrulhar lá dentro, tá? E aí a gente não consegue deslanchar, não consegue deixar as coisas fluírem de forma natural. Né? Então a ansiedade é isso, é a dificuldade de voltar ao presente depois de fazer os projetos. Tá? Basicamente é isso. Né? Os chineses têm aquela máxima, já falei, devo ter falado aqui umas 500 vezes, né? O passado é história, o futuro é um mistério. E hoje é uma dádiva, por isso se chama presente. Essa frase vem justamente para que a gente entenda que as coisas elas só acontecem aqui, no presente, no aqui e no agora. Né? Não me impedem de forma alguma de projetar questões do futuro, de olhar para o meu passado e trazer aprendizados. Né? Essa é uma das questões. Porém, não adianta eu ficar só remoendo no meu passado e também achando que eu não posso transformá-lo. Né? Ou se alguém falou, não vai lá bater na porta dessa empresa, viu? Porque os caras, mó panelinha, só entra quem eles querem.
E aí fala, putz, que merda, né? Já começou assim, putz, eu queria muito entrar nessa empresa, mas meu amigo falou que mó panelinha, acho que não vai rolar, não vai ter como. E aí você comprou a ideia de alguém, né? Ou porque alguém falou, ou porque alguém disse, ou porque é dito popular, ou porque isso vem reverberando há anos e anos e a gente não sabe nem porquê, né? E a gente está entrando na mesma onda, na mesma vibe, achando que tudo é difícil, achando que tudo é complicado de se fazer, né? Somos pessoas diferentes, mente aberta, expansão e volta para o presente. Tá? Essa é a grande questão aí da ansiedade. O que está acontecendo com as pessoas hoje em dia? Eu tenho atendido, assim, milhares de pessoas, não milhares, né, porque eu não atendo milhares de pessoas, mas, assim, grande parte das pessoas que eu tenho atendido atualmente estão se queixando de ansiedade. Olha que louco, porque, assim, a pandemia, ela faz isso com as pessoas. Né? A gente tem a dificuldade de voltar para o presente, né, e atuar aqui. A gente fala, quando a pandemia passar, quando as coisas voltarem ao normal, quando eu puder ver não sei quem, quando eu puder viajar, quando eu... É ansiedade. Não adianta. Não adianta projetar nada disso agora, no meio de uma pandemia. Talvez até dê. É assim, mente aberta, ok. Talvez até dê se você se permitir voltar ao presente. Né? Porque a gente vê pessoas se mudando de país, inclusive, no meio da pandemia, pessoas se mudando de cidade, pessoas conseguindo empregos. Né? É essa a ideia. Essa é a ideia. Volta pro aqui e pro agora. É aqui que as coisas funcionam. Né? E outra, expansão. Né? Não crie muros. Crie portas, janelas. Né? Ou melhor, né? Assim, nada, assim, deixa em branco, tela em branco para fazer o que quiser na direção que quiser. Essa é a ideia. Gente, eu vi alguém perguntando, deixa eu voltar aqui, de lombar, é isso? Alguém falou, dor lombar, acho que foi isso mesmo. Ah, alguém falou aqui da raiva, afeta o fígado. Como tratar a raiva de uma pessoa? Ela tem que pôr pra fora, né? Quem perguntou aqui foi a Simone. Ô, Si, a raiva na MTC, óbvio, eu estou falando aqui da parte conceitual de todo o processo, né? Mas é importantíssimo que se faça um reequilíbrio das energias de quem cuida desse departamento, né? Por exemplo, lá o luto, quem cuida do departamento luto é o pulmão e o intestino grosso. Do ponto de vista oriental, tratá-los faz muito sentido para que a pessoa consiga ressignificar o luto. Porque quando o movimento energético ele se fortalece e se equilibra, fica muito mais fácil de usar os aspectos mentais que estão ligados a ele. Tá? A ansiedade, quem cuida é o coração, junto com o baço pâncreas aí na visão da MTC. Tá? Então pode ter esses dois sistemas envolvidos. Então tratá-los é fundamental para que a pessoa consiga voltar para o presente e agir no presente. Tá? É óbvio que se cair a ficha da pessoa assim, pá, entendi, não precisa de ponto nenhum. Mas a gente ainda está desbravando esse mundo, né, da energia. Porque o que move a energia das pessoas, segundo os orientais, deveria ser o nosso espírito, a nossa alma, conduzindo a nossa jornada de uma forma mais harmoniosa e concisa. Porém, a gente não tem essa conexão ainda muito bem feita, muito bem consolidada. Então a gente se movimenta através dos pensamentos, né? O que move a nossa energia são os nossos pensamentos e as nossas emoções. Tá? Então são elas que fazem a energia ficar represada, ou explodir, ou subir ou descer, ou ficar girando no lugar e não sair. Tá? Então a raiva, por exemplo, é uma que promove uma expansão, né? Uma explosão de energia no nosso corpo. Tá? Se eu consigo pôr para fora, eu costumo ser agressivo e, né, com irritação aflorada. Assim. Se eu guardo, eu explodo lá por dentro. Então a gente precisa aprender a lidar com ela. Tá? E aí, do ponto de vista MTC, harmonizar o Qi do fígado, porque ele costuma ascender assim, mais do que o normal. Né? Ele costuma subir
com muita força. E aí vem os processos de raiva. Tá? Mas a raiva ela está associada também por exemplo, o fígado é o cara que enraiza, olha que poético, ele é o responsável por enraizar a nossa alma no corpo físico. Pensa na responsa do cara, né? Do ponto de vista espiritual, né? Então esse enraizamento, né? Essa função de trazer a alma, de manter a alma, na verdade, atrelada ao corpo, é muito importante, porque se a gente não está alinhado com a nossa alma, com o nosso espírito, se gasta muita energia, né? E isso irrita demais o fígado. Demais, porque quando a gente não está alinhado, corpo, mente e espírito, bagunça tudo e a irritabilidade ela vem, é normal. Distância da natureza, acontece a mesma coisa, tudo cinza, 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 cinza. Chega uma hora que o fígado fala, chega, né? Ele quer ver verde, ele quer ver a natureza, ele quer ver esse mundo natural. Alguém perguntou de lombar, né? Eu vou falar, lombar é fantástico. A lombar, gente, ela faz parte de uma base muito importante na medicina chinesa, que é representada pelos rins, tá? O rim, ele representa a nossa ancestralidade, a nossa energia de essência. Então, doeu lombar, na visão da MTC, doeu o rim, tá? O problema é dele, né? Ele que está ruim, ele que está deficiente, ele que está fraco, ele que está precisando de ajuda, tá bom? Então, cuidar do rim é fundamental. E quando a lombar dói, ela está sinalizando para a gente que algo muito profundo na nossa vida ruiu, ou seja, uma base, né, de consolidação, ali onde eu piso, ali onde eu construo meus pilares, crenças, família, relacionamentos, trabalho, tudo vai estar ligado à construção dessa base, como eu construí o solo ali, né, como eu deixei ele firme para subir esses pilares de construção. Tá bom? Então, se um desses pilares ruiu ou a própria base ruiu, a lombar vai começar a doer naturalmente, assim, ela vai doer. Ou pela minha dificuldade de entender o processo, de não aceitar, né, uma perda, por exemplo. Às vezes o luto está associado também a dores lombares, porque ele leva à ruptura de uma das nossas bases. Né? Assim, perdeu o emprego, né? Você chega lá na salinha, a pessoa fala, você está demitido. Se eu não souber lidar, se eu não souber aceitar isso, né? Absorver essa informação, transformar em energia e produzir um novo emprego, ou produzir novas questões, a lombar ela vai ruir. Né? Então ele mostra a nossa dificuldade de transformar as coisas ou de aceitar as mudanças. Já vi muita gente que mudou de casa, inclusive, só assim, mudou de casa, lombar doeu. Não é porque carregou caixa, não, é porque teve uma mudança aí significativa na vida. Muitas vezes o bairro ou a cidade, a pessoa não estava no momento ainda de fazer a mudança e a lombar ela começa a doer. Tá? Quando morre alguém muito próximo também, emprego, casamento, tá? Todas as nossas bases elas são construídas ali através do rim. Cláudio, começa a fazer as transformações, né? A aceitar melhor as questões. Eu sei que é difícil, assim, é um desafio muito grande mesmo. Essa semana, né, num dos posts que eu fiz, né, a pessoa falou assim, é fácil falar, né, quando não dói no bolso. Né? Você vê, aí a pessoa se queixou, assim, estava tendo uma reforma em casa e aí começou a sair mais dinheiro do que o previsto. Né? É fácil falar, assim, se acalma, fica tranquilo, transforma, aceita, né, e toca a vida de uma forma mais leve. E imagina, né, não, eu terminei meu casamento, aconteceu tal coisa, assim, como que eu vou manter a tranquilidade nesse processo? O fato é, a hora que a gente começa a enxergar as situações da nossa vida, tudo que acontece na nossa vida, por mais simples e insignificante que pareça ser, ela está trazendo ali questões para que a gente trabalhe. Né?
Então, se você, sei lá, bateu o carro, chutou a quina da mesa, não interessa assim, a magnitude, né? Se você ficou sem o movimento das pernas, ou se você se caiu sua unha do dedinho, não interessa, é como você vai lidar com isso. Né? A questão não é o processo em si, é como a gente assimila, como a gente absorve. E outra, tá? Dentro dessa visão oriental, se aconteceu qualquer uma dessas coisas, independente da magnitude, mostra que você, enquanto indivíduo completo, né, corpo, mente e espírito, não está de acordo com a sua missão, com o seu processo. Porque pessoas que estão alinhadas com o seu processo dificilmente se machucam. Dificilmente, sei lá, são mandadas embora assim, da empresa. Né? Dificilmente acontece uma ruptura muito grande. Assim, tá? Porque a pessoa, quando ela está alinhada, ela está num fluxo tão gostoso, tão abundante, né? Que assim, uma coisa vai levando a outra. Então ela fala, nossa, fui mandada embora, assim, ela até agradece, né? Fala, puta, que bacana, né? Legal, acho que o universo está me preparando algo melhor, né? Algo melhor do que eu tinha ali. Com certeza eu estou passando por um processo de evolução. Então, se a gente olha por esse prisma, né, aí a gente mantém as janelas e portas abertas para o fluxo. Agora, se a gente fecha as portas, aí a dificuldade de encontrar algo novo e diferente é grande, é enorme. Ainda sobre a dor, gostaria de saber, sou transplantada das duas córneas, pois descobri com 9 anos uma doença chamada ceratocone, já ouvi falar. Já tive 4 rejeições. Pelo MTC, como poderia tratar os olhos? Simone, olho está associado a fígado também. Quando a gente tem uma doença assim, quando é jovem, criança, muitas vezes, é sinal de que possivelmente foi algo que você presenciou nesse momento de vida, tá? Por exemplo, você vai ter que voltar lá aos seus 9 anos de idade, até um pouco antes, óbvio, né? Porque quando a doença ela chega no corpo, quando ela bate, né, no corpo, ela já está há algum tempo sendo processada e assimilada pelo espírito, pela mente, pelas emoções, pela energia, e depois isso manifesta no corpo. Tá? Então, lá próximo desses 9 anos, com certeza você viu algo que mexeu muito contigo naquele momento, né? Contigo lá, com essa criança de 9 anos. Tá? E aí você vai ter que voltar lá. Para que essas rejeições elas parem de acontecer, né? Você vai ter que voltar lá atrás, ressignificar, refletir sobre o que aconteceu primeiro, né? Dar um nome novo para isso, ressignificar, e a partir daí isso vira memória. Memória no sentido assim, é só uma informação, não tem mais emoção envolvida no processo. Tá? Porque com certeza tem alguma raiva muito grande. Raiva que talvez não tenha sido significado, não tenha tido significado na época, ou porque a gente é criança, a gente não entende, não consegue dar nome para as emoções. Tá? Por isso que é importante quem tem filho, galera, converse, dê nomes, né? Mostra para a criança, ó, isso se chama frustração, né? Isso se chama tristeza, isso se chama raiva. Vá nomeando para que a criança entenda os processos dela e consiga elaborar questões a partir daí, né? Para que a gente se torne um adulto autônomo em relação às nossas emoções. Né? A gente acaba virando um analfabeto emocional quando é tolhido das emoções. Né? Engole esse choro, meninos não choram, e por aí vai, milhões de outras, né, questões assim. Não vai ganhar, mas por que não? Por que não? Sabe assim, as emoções elas vão ficando sem explicações, a gente acaba não entendendo ou não sabendo lidar com elas. Tá? Então essa parte do ceratocone, né, e do transplante, ele precisa ser ressignificado lá atrás, quando o processo startou. Aliás, todos eles, tá?
de preferência. Se a gente consegue voltar para o dia exato do acontecimento, fica muito mais fácil. Né? Olha que curioso, né? Meus pais se separaram na época. Com certeza foi um choque muito grande para você e de forma inconsciente o corpo decide deixar de ver as coisas. Olha como é simbólico, né? As dores, elas são isso, assim, é uma defesa do nosso corpo de forma inconsciente às situações que a gente está passando no nosso ambiente. Da mesma forma como eu já ouvi também em alguns casos, por exemplo, de crianças, muitas vezes que eram agredidas, né, ou por pai ou por mãe, só que assim, ela sabia do acontecimento não por ela mesma, porque no momento o inconsciente cegava e tirava. Parece que o inconsciente tira, né, a alma da pessoa ali no momento da agressão. Né, e depois recoloca, assim, óbvio, fica por ali, mas é uma espécie de uma proteção espiritual. Olha que louco. Né? E aí depois aquilo volta, mas a pessoa não tem consciência. Fica armazenado na memória interna, né, numa memória mais grosseira, digamos, né, que não está associada à consciência, mas uma memória fica engavetadinho lá. E aí muitas vezes fica sabendo por outras pessoas. Uma das formas da gente entender as doenças é entender como ela funciona no nosso corpo, tanto do ponto de vista ocidental, para depois a gente ir desbravando ela do ponto de vista oriental, né? Mas se a gente tem um processo que afeta o sangue, por exemplo, né? Foi aí a combinação, né? Reumatismo do sangue. A gente afetou o sistema fogo da medicina chinesa, que tem a ver com o coração, intestino delgado, pericárdio e triplo aquecedor, que são outros sistemas que compõem aí o movimento de fogo. Tá? Então, é importante observar isso. O que é o coração para a medicina chinesa? O coração é o cara que abriga a alma. Lembra? O fígado ele ancora e o coração ele dá morada. Ele abriga, é como se o coração fosse a casa do nosso espírito. Tá? Então, com certeza, teve aí um processo que afetou a morada do espírito. Tá? Ou porque a pessoa está totalmente fora do seu processo missionário, né? do seu propósito de vida, e aí isso começa a ferir grandemente o coração, não no sentido físico, tá? Fisiológico, mas no sentido energético. E aí ele vai perdendo a sua força, não consegue mais produzir o sangue de forma adequada, e aí entra nos processos que afetam aí diretamente o sangue. Alguém perguntou assim, tem algumas cãibras, Sidoca. Sidoca, cãibra, óbvio que vai depender um pouco do local, mas de um modo geral, fígado de novo, fígado, todas as paradas do sucesso, né? Porque é ele que cuida dos músculos, tá bom? Então quando a gente passa por episódios de cãibra, tem aí a ver com um pouco de estresse, de raiva, né? Como é uma cãibra, é uma raiva diluída, por isso que eu chamo de estresse, assim, né? Não é assim uma explosão de fúria, porém tem o estresse atrás, né? É aquela raiva em doses homeopáticas diárias que vai tensionando a gente e aí cãibra. Aí a cãibra ela aparece, tá? Em alguma região específica, se dá. Alguém aqui perguntou também, depressão. Toda família tem depressão, assim falando. Então, a depressão é esse processo que está associado ao movimento de metal também. É algo muito comum hoje em dia, a depressão, infelizmente, né, tá aí nas paradas do sucesso junto com a ansiedade e pânico também, síndrome de pânico, tá? A depressão mostra de novo o apego ao passado, né? A dificuldade de fazer algo novo, a dificuldade de ressignificar as coisas, né? São pessoas que costumam ser muito apegadas a pensamentos, a forma de agir,
ah, não, é assim, não muda, sabe aquela coisa assim, bem repetitiva. Eu tava assistindo um doutor americano, né, Joey Dispenza, não sei se vocês já viram. Ele participa lá daquele documentário Quem Somos Nós, né? O cara ele vem desbravando aí física quântica, milhões de coisas associadas à saúde do corpo também, né? E ele trouxe um dado que eu achei muito interessante. Ele falou que a nossa mente ela produz cerca de 70 mil pensamentos dia. Tá? 70 mil coisas passam na nossa cabeça todo santo dia. Todo santo dia. E ele fala que 90%, é muito comum isso, né? 90% destes pensamentos são exatamente iguais aos que a gente teve ontem. Pensa no apego ao passado, né? No apego a que as coisas continuem do jeito que são, né? A dificuldade de aceitar as transformações, dificuldade de produzir algo novo, né? A gente acaba copiando ou repetindo, né? Fazendo tudo igual ao que os outros fazem. Né? A gente aceita essa massificação do ser humano, né? Ah, o corpo ideal, a saúde X, o remédio Y, a zumba, não sei, sabe assim, é tudo tão massificante e a gente vai, ah, não, isso é legal, isso é bacana. E a gente, por preguiça de criar algo novo, de produzir algo diferente, totalmente diferente do que se faz, ou do que a gente fez no dia anterior. Né? E eles falam que, por exemplo, se você você tem um padrão de vida em todos os sentidos, casamento, financeiro, trabalho, chefe, o que for, né? Se não tá legal, é sinal de que esses pensamentos que estão sendo repetitivos, né? E a gente entra aí nessa ordem, né? Dos pensamentos repetitivos ou pensamentos fixos, eles estão repetindo um padrão diariamente. E é óbvio que não vai mudar nunca. Sua vida não vai mudar nunca se você continuar com os mesmos pensamentos. Né? Se para produzir uma vida nova você precisa pensar diferente, você precisa criar coisas diferentes, então você precisa pelo menos metade desses 70 mil ser de uma outra ordem, de uma outra natureza. Né? E aí vem os livros de autoajuda, né? Do tipo O Segredo, pense positivo, saiba pedir. Porque é isso, a gente está lá assim, ah, putz, eu quero trocar meu carro, né? Por quê? Por que você quer trocar seu carro? Ah, porque o meu tá velho, porque o meu tá sempre quebrado, eu gasto muito dinheiro com ele na oficina. Ou seja, você está focado no carro velho, você está focado no dinheiro que você está perdendo na oficina. Você não está focado assim, ah, eu quero um carro novo porque eu preciso de conforto para levar minha família, ou porque eu me sinto bem, mais seguro. Né? Quais são os pontos positivos dessa troca de carro? Assim, fora... a primeira pergunta é, existe a necessidade, você precisa realmente de um carro novo? Né? Nesse sentido, o seu não é seguro o suficiente? Né? O seu não cabe à sua família? Né? Aí tudo bem, e tá tudo certo, a gente pode desejar um carro novo, tá? Não tem problema nenhum. Então o objetivo é esse, é mudar os padrões de pensamento. A gente vem de conceitos que são milenares, e eles só podam as coisas boas da vida, só podam. Ah, não sobe aí que é perigoso, ah, não faz tal coisa que faz mal, ah, não come hambúrguer, ah, pizza, putz, você ainda come pizza? Ah, você viu? É bem isso, assim. Se a gente entra nessa vibe, assim, a gente praticamente aí todos os 100% dos nossos pensamentos eles vão ser tocados nessa mesma batida. Ah, isso faz mal para a saúde. Né? Aí você vai comer o hambúrguer porque ele é gostoso. E aí a hora que você come, você sente culpa. E aí você abre o seu Instagram, tem um cara sarado lá, assim, rasgadão. Assim. E você fala, meu, olha lá. Né? O cara deve comer só alface o dia inteiro. Assim. E aí, mais culpa, né? Putz, eu sou um lixo, eu não dou conta nem da minha saúde. Cláudia perguntou trapézio, joelhos. Trapézio, galera, é a tal da síndrome do... Lembra do Atlas? Aquele deus grego que carrega o mundo nas costas? É o próprio. Né? Assim, dor nos ombros, principalmente essa região aqui, né,
de trapézio, a pessoa está carregando peso a mais do que deveria. Né? Ou ela está colocando uma carga emocional muito maior do que é realmente a situação. Né? Ela está fazendo um esforço extra para carregar as coisas. Ou porque é costume. Quantas vezes já vi em diversas famílias assim, mãe, pega para mim tal coisa, pega. Mãe, quero água. Mãe, não sei o que. Mãe, cadê minha blusa? Mãe, cadê minha cueca? Mãe. E assim, acaba sendo uma dinâmica. A mãe começa a fazer, porque ela quer ver o filho bem, aí o marido pede, aí quer ver o marido. E a hora que vê, a pessoa ela tá assim, surtada, assim, fazendo 500 mil coisas para todo mundo, menos para ela. Aí o peso vai ficando grande. Aí no trabalho alguém pede alguma coisa, como que a pessoa vai falar não? Né? Sim, com certeza. Né? E aí, pá, mais peso. Lado direito, trabalho. Lado esquerdo, família. A hora que vê, você está carregando o mundo nas costas. Tá? Então essa é a dor dos ombros, principalmente. E aí, fora isso, pode ter uma questão de autocobrança gigantesca também. É o chicotinho estralando, né? A pessoa que se chicoteia. Eu não dou conta, eu não presto, eu não consigo, ó vida, ó céus, ó azar. Ou seja, ela já carrega tudo nas costas, ela acha que não dá conta ainda e ela fica ainda mal porque não consegue fazer as coisas. Para os outros, pensa. E ainda se cobra. Joelho, perdão. Perdoa, perdoa o quanto antes. Se perdoa, perdoe os outros, porque na verdade perdoando os outros é perdoar-se a você mesmo. Joelho é perdão, galera. Ajoelhou, tem que rezar e tem que perdoar. Né? Peça perdão. É uma dificuldade também no caminhar da vida, assim, tá? A pessoa talvez ela não se perdoa, não se permite e aí ela acaba tendo os joelhinhos aí afetados. Dores na vesícula, Simone, vesícula, show de bola. Você está trazendo vários, né? Vesícula é tomada de decisão. Na medicina chinesa, a vesícula é quem põe em prática todos os planejamentos, ou seja, ela executa. E para executar eu preciso ser muito bem decidido, porque senão eu fico lá, faço, não faço, vou para a direita, vou para a esquerda, calabresa ou mussarela. E aí não tem, assim, a pessoa que tem dificuldade de fazer escolhas, de tomar decisões, vai sofrer da vesícula. Vai vir pedrinha fácil, fácil. Não é da noite para o dia, né? É uma vida de indecisões. É uma dificuldade prolongada aí, né? Prolongada ao longo de anos em relação às tomadas de decisão. É importante essa pessoa voltar a ter as rédeas da própria vida, a fazer as suas escolhas. E aí, para fazer as suas escolhas, ela tem que saber o que ela quer. Essa é a grande questão. Né? Para que a gente saiba ou faça uma boa escolha, eu preciso saber o que eu gosto, eu preciso saber o que eu quero, eu preciso saber se esse emprego é bom para mim, se esse relacionamento está me fazendo bem. Né? E assim, sem apego, galera. Sem apego, mas eu gosto da pessoa, né? O pessoal massacra ela, mas é o que eu gosto, assim, né? Aí vai saber, talvez eu não encontre mais ninguém. Sai dessa. Sai dessa que não ajuda em nada. Né? Bola pra frente, desapego, se pergunta, tá me fazendo bem? Se tá te fazendo bem, você tá tranquilo, você tá alegre, você tá feliz, você tá saltitante, você tá assobiando, você tá cantando, você limpa a casa super tranquilamente. Agora, se tá pesado, se tá doloroso, se tem discussão todo dia, se você desconfia, tem ciúme, não tá legal. Né? Putz, segunda-feira, nossa, tem que ir pra empresa, pelo amor de Deus. Quem aguenta aquele chefe? Você tem um cara que senta na minha frente, ele fica falando de desgraça a vida inteira, e você chega em casa e conta tudo pra esposa, assim, né? Você continua replicando, né, a história. Gente, desapega. Desapega, bola pra frente, vesícula é isso, é decisão. E a decisão, essa demorei para entender um pouquinho. Né? No começo eu achava que a gente tinha que fazer a decisão com base numa certeza, ou seja, agora eu tenho certeza do que eu gosto, eu tenho certeza de que eu não quero mais esse emprego, né? Eu tenho certeza que eu quero calabresa.
Não é isso. Não é exatamente isso. Pode até ser. Se você está na fé, vai. Né? Toma a sua decisão e vai, e aí depois você trabalha em cima disso. Decidir não tomar a decisão também é uma decisão. Então fica a dica. Se você está lá indeciso, prorroga. Fala, não é o momento, eu decidi que essa decisão será tomada só daqui a um ano. Porque se você não faz se você não coloca no silencioso o grupinho do WhatsApp, vai continuar vindo mensagens. E as mensagens são da sua mente, né, da sua cabeça, o tempo todo, te martelando. Você não decidiu, você não fez, você não falou, você não pôs para fora, você não está fazendo. E isso agride de uma tal forma o nosso corpo, tanto mental quanto físico, que vocês nem imaginam. Dor de cabeça aqui na lateral do crânio é a dor da indecisão. Está indeciso, a energia não desce, a energia não cai. Né? Não vai para onde tem que ir, que é para as pernas, para a gente se mover para lá, para cá. Tá? Então decida o quanto antes ou decida não decidir. Né? Prorrogue a sua decisão, mas interrompa esse processo o tempo que você julgar necessário. Tá bom? Ah, não, semana que vem. Não vou ver isso agora, esquece. Só semana que vem. Ou daqui a um ano. Sei lá. Prorrogue. Tá bom? Por que as pessoas tiram a vesícula, Sidoca? Uma, porque a vesícula ela acaba ficando entupida de pedras, né? Os cálculos biliares, né? Como se fossem as pedras no rim, porém na vesícula. E ela é um órgão muito delicado. É praticamente impossível você fazer uma cirurgia de abertura, né? De cortar a vesícula, tirar a pedra e costurar e ela funcionar de novo. Então os médicos eles preferem fazer a retirada, tá? Mas assim, o porquê na visão da medicina chinesa é porque as pessoas precisam aprender a tomar decisões, tá? Elas precisam ser mais firmes em suas decisões, descer do muro, fazer suas escolhas, e assim fazer sua escolha com base, por exemplo, assim, na sua essência. Né? Não adianta ela fazer uma escolha porque ela foi influenciada, porque alguém disse que aquela escolha é boa. Né? Do tipo pais que querem que os filhos façam o mesmo curso que eles fizeram. Ah, não, vai ser dentista, porque eu já sou dentista, tenho consultório, tenho meus clientes e você vai herdar tudo isso. E a criança nem sabe se quer. Assim, a criança, né? Já não é mais uma criança, porque já está entrando na fase adulta, vai fazer faculdade. Né? Então tem um pouco disso, assim, ou da pessoa que foi forçada a tomar uma decisão que não queria, ou é uma pessoa aquela extremamente indecisa mesmo, que não consegue mal escolher a roupa de manhã. Assim, fica horas para decidir qualquer coisa. A Simone, eu tenho dificuldade nas escolhas e já tirei a vesícula, e agora? Assim, tipo, lascou. A energia da vesícula continua, sim. A energia da vesícula ela tá aí, tá bom? Então é algo que precisa ser exercitado. Né? Essa questão das escolhas ela tem que ser exercitada. Óbvio que do ponto de vista MTC, né, se você está sendo atendido ou se você está se trabalhando, trabalhar a energia da vesícula é fundamental. Né? Melhorar o fluxo energético de vesícula biliar, de fígado, porque eles trabalham juntos ali no movimento madeira. Tá? Então é importante fazer esse exercício de colocar em prática essas decisões. Né? Comece com pequenas, com aquelas que são mais acessíveis, mais palpáveis, para depois indo para as grandes. Né? Então, se perguntar o que você realmente deseja, facilita pra caramba. Porque às vezes a gente nem sabe o que quer, por isso que não decide. Tá? Então é importante a gente saber, começa a confeccionar uma listinha do que você realmente deseja. Não adianta falar assim, eu não quero ganhar pouco. Né? Fala, eu quero um salário digno. Eu, sei lá, eu quero um salário alto, eu quero ganhar 10 mil. Pode colocar o número que você quiser. E aí você coloca nas suas intenções. É isso que eu quero, é isso que eu desejo. É dessa forma, é essa roupa que eu gosto de usar, essa sou eu. Né?
Não vou ficar comprando ideias de outras pessoas só porque colocaram na internet, só porque o corpinho é sarado, só porque trabalha não sei aonde, só porque viajou, só porque... Né? A gente tem que saber o que realmente nos motiva e a partir daí fazer as nossas escolhas. Então acho que o primeiro passo de fazer boas escolhas é se conhecer profundamente, né? A ponto de não ser influenciado por questões externas. É isso aí, Glau. Escolhemos também quando não tomamos decisões. Desde que isso zere, né, aquela turbulência dos pensamentos, fantástico. Dor ciática descendo para a perna direita. A dor ciática, Léo, é uma dor que está associada aos processos de medo e insegurança, principalmente no mundo racional. O que é o mundo racional? É trabalho, é dinheiro, é estudo. A pessoa está com dificuldade de dar o próximo passo, né, em relação a esses aspectos profissionais, principalmente se for adulto, né, se for um jovem, talvez tenha a ver aí com os estudos, escolha de faculdade ou até provas, dificuldade em alguma matéria, alguma coisa assim, e a pessoa ela está com dificuldade de ir para a escola ou está com dificuldade de ir para o trabalho, ela não quer mais esse trabalho, então a perna direita puxa lá para trás como se fosse uma rédea mesmo. É um processo de inconsciente do corpo falando não vá, não vá, a gente não quer mais. Né? Tem essa do não quero mais, ou tem aquela do meu, tô cagando de medo, tô com muito medo do que vai acontecer daqui para frente. Então pode estar associado a dinheiro, né? Ou sei lá, estão demitindo pessoas na empresa, aí o ciático já inflama. Né? Às vezes essa insegurança bateu de uma tal forma aí que pega. Tem isso, né? Assim, dinheirinho bate bonito assim na gente, ainda porque, cara, a gente é movido a dinheiro, é impressionante, né? A hora que a gente aprender que dinheiro é energia, aí a gente vai entender o processo. E a energia a gente não tem que ir atrás dela, ela tem que vir até a gente. E o dinheiro é igual, ele tem que chegar, a gente não tem que correr atrás. Tem que descobrir um movimento rápido para isso, assim, rápido no sentido de transforma essa mente, né? Porque ele tem que chegar. É o lance da mão aberta, né? Desapega, porque na verdade o desapegar não quer dizer que você não vai ter nada nas mãos, que ela vai estar vazia, mas quer dizer que você vai criar um fluxo. Isso se chama abundância, tá? É um fluxo constante. Gastrite, Cláudio, queimou lá dentro do estômago, tá fritando a cabeça. Tá? Muita preocupação, possivelmente ansiedade dentro do processo também. Mas são normalmente pessoas muito preocupadas com tudo, com tudo. Né? Aquela que não consegue ver um pelinho fora, assim, que já... Estou preocupado, né? A pessoa andou torto ali, o que será que ela quis? E aí a mente começa a produzir. O problema da gastrite é esse, que assim, a hora que vem uma informação, ela não vem e passa. Ela vem, a gente pega ela e começa a fazer redação. Lembra desse exercício na escola? Né? A partir desta palavra, cria uma redação. Né? A pessoa que tem gastrite, ela consegue fazer redação com qualquer coisa. Qualquer. A pessoa falou assim, sim. O que será que ela quis dizer com sim? Será que ela está pensando em se mudar? Será que ela vai para um novo emprego? Não, acho que ela comprou uma arma. É isso, assim. A mente da pessoa que tem gastrite é essa. Se a pessoa fala não, por que ela disse não? O que será que está acontecendo? E assim, não tem fim, ela começa a devanear assim, questões absurdas na mente dela. Rafa, ombro direito. O ombro tem a ver com aquela carga, né? com a pressão que a gente coloca na gente mesmo, uma certa cobrança, uma autocobrança. Tá? O lado direito, ele representa esse mundo do trabalho, o mundo do fazer profissional, ou dos estudos se for mais jovem. Tá? Então,
Dor no ombro direito mostra a dificuldade de colocar em prática aquilo que você realmente deseja fazer no seu mundo profissional. Tá? Olha como a gente vai juntando as coisas. Né? E óbvio que o ombro ele tem vários pontinhos, né? Frente, trás, lateral, e cada um deles vai trazer uma outra informação, né? Para ser agregada a essa do fazer do trabalho. Tá? É algo que eu elaborei, que eu projetei na minha mente, porém eu não estou conseguindo colocar em prática. E a energia ela fica estacionada. Ou porque estão me forçando a fazer algo que eu não gosto. Tá? Sempre vai ter esses dois polos. Tá, galera? Então, quando a gente projeta alguma coisa e não conclui, não coloca em prática, ou porque eu estou fazendo algo de forma imposta, estão me obrigando a fazer. Ou eu mesmo me obrigo, porque muitas vezes é isso, né? A pessoa lá, eu vou me obrigar a ir para o trabalho para ganhar o dinheiro, óbvio, para pagar minhas contas. Só que essa obrigação, ela se torna um peso extra, e esse peso extra se mostra através de dor, tá? Ombro direito, muito possivelmente trabalho, tá? Mundo profissional. Enxaqueca, lado direito, dentro do olho. Enxaqueca é um processo da madeira também, tá? E como está afetando o olho, tem a ver com algo que eu estou presenciando. Aí lado direito tem a ver com o trabalho de novo. Eu estou vendo algo que eu não concordo. E isso me irrita profundamente. Às vezes é uma pessoa que está ali no trabalho que deveria ser uma parceria e a pessoa acaba não fazendo a parte dela. Ou dentro, sei lá, da casa, pensa, né? O casal. E aí os dois estão ali na pegada, mas só que um só trabalha, o outro não, um ajuda em casa, o outro não. E aí, puta, eu tô vendo isso e não tô gostando. Né? Não tá bacana. Dentro do ponto de vista racional, tem também o dia a dia. Tá? Não é o relacionamento em si, você até gosta da pessoa, porém você não aprova as atitudes dela, do que está acontecendo. Olha quanta coisa, né? A gente está desbravando aí. Infecção de urina, alguém perguntou. Uterina e de urina, tá, tem os dois. A infecção no útero, ela é algo bem profundo, tá mexendo com a questão do feminino, né, dessa mulher, tá? Tá inflamado, tá difícil de aceitar, tem algum conflito aí colocando o assunto mulher em xeque, tá? Então aí vem as inflamações ou infecções de útero, né? É gravíssimo, assim, gravíssimo assim no sentido da pessoa ela tá com uma dificuldade talvez de se aceitar do jeito que é ou de se impor, né, de se colocar enquanto mulher. E aí se tiver associado aí concomitante à infecção de urina, tem um medo envolvido, tem um processo aí de insegurança e de medo nessa questão do feminino, do ser, né, de estar feminino ou de ser feminino. Ele está sendo provocado de uma tal forma que te deixa insegura, ou deixa, né, a pessoa insegura, e isso afeta até o útero. Né? Ela começa ali pela urina e vai subindo até a parte mais profunda da mulher, que é o útero. Dores no pescoço, cervical, cobrança, mas tem também assim uma questão da fala envolvida. Né? Tem algo para ser dito e não é colocado para fora, fica difícil colocar para fora. O Rafa completou aqui, ó, e na parte frontal do ombro. Parte frontal a gente tem 2 meridianos aqui que passam, os dois são de metal. Pulmão e intestino grosso, eles estão muito próximos aqui um do outro, né, na parte da parte frontal do ombro. Então tem a ver com um apego, né, essa dificuldade talvez de deixar o emprego, né, ou de fazer um movimento, de ir para outro lugar, de colocar em prática um projeto, né, que nós mentalizamos, porque eu não sei se eu vou ganhar o mesmo, eu não sei se eu vou ser reconhecido, sempre vai ter alguma questão, um apego ao que já está acontecendo. Né? A gente está, de certa forma, confortável no local, porque gera renda, porque tem trabalho,
e aí fica inseguro de dar o próximo passo, mas não por medo, mas sim pelo apego à condição que se instalou ali, que é minimamente insegura, né? Uma falsa segurança. Libido, Léo perguntou, falta de libido. É, a falta de libido, Léo, ela pode estar, assim, diversas naturezas, tá? Mas uma das principais é a improdutividade no mundo profissional, tá? Gerar renda, ter trabalho, no sentido de ser produtiva, ou de ter prazer, inclusive, naquilo que se faz, né? Do ponto de vista profissional, do trabalho. Então, às vezes, a pessoa ela não tem prazer suficiente ali e ela acaba se abrindo mão do prazer, porque é aquela história do é uma luta, é difícil, então eu não vou abrir mão desse emprego, não vou deixar ele passar assim, né? Vou segurar com unhas e dentes. Então aí a pessoa ela vai perdendo o tesão de fazer as coisas, porque tudo para ela é difícil, tudo para ela é uma luta, tudo para ela é penoso. Galera, foi um prazer imenso, foi muito gostoso, foi um diferente. Hoje eu não quis colocar tema nenhum, assim, na verdade tem o tema que é a própria dor, né? Mas de deixar fluir, de trazer esse diálogo, essa conversa, né? Até para nos aproximar. É, queria agradecê-los mais uma vez aí, em plena segunda-feira, né? Dedicar um pouquinho do seu tempo para estar aqui batendo esse papo, expandindo consciência, porque esse é o objetivo, né? A gente está aqui para crescer e expandir, né? Levar isso para as pessoas, levar isso para dentro de casa, para a criação dos nossos filhos, né? Para nós mesmos. A medicina chinesa me fez mudar muito assim nesse sentido, né? E aos poucos a gente vai gostando. Que bom, Rafa, que fez sentido aí, gente. Gratidão, valeu mesmo. Vontade é de dar um abraço em cada um de vocês. Saudades de todos. Cláudia, eu que agradeço pela presença, foi muito bom. Carol, Jéssica, saudades de todos aí. Tia Silvana, um beijo. Beijos a todos aí em Santos. Foi muito bom, gente. Segunda-feira tem mais, tá bom? Eu volto. Até. Um abraço.